Pessoal, é com muita alegria que um dia veio o meu coração de montar esse grupo. Um grupo que traz, eu tenho certeza que traz muito ganho para todos nós que estamos aqui, nos força de uma certa forma a nos organizarmos, a nos empenharmos e a fazer de nós pessoas melhores. E a partir do momento que fazemos de nós pessoas melhores, as pessoas que estão em nosso entorno também se tornam pessoas melhores. Então, essa nossa academia das quintas às 9 é justamente para isso. Esse é o objetivo. Fazer com que possamos trocar experiências, enriquecermos uns com os outros. E é claro, quando a gente fala de enriquecimento, nós não podemos deixar de falar da palavra planejamento. E, de fato, a palavra planejamento, cada um pode ter a sua definição. É a maneira de se organizar, é a maneira de chegar a um determinado local, é a maneira de pautar o que eu estou fazendo hoje, o que eu vou fazer amanhã. Isso é planejamento. É fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível, com menor gasto de tempo, fazendo com que a gente possa maximizar as nossas ações. Então, planejamento é exatamente isso. É facilitar as nossas vidas. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós somos pessoas melhores, mais organizadas e mais felizes. Essa palestra, muitas pessoas já conhecem, mas eu gostaria de dar um enfoque na noite de hoje, um enfoque provocativo para as pessoas. Ô Jefferson, por favor, conversa com o Renato pelo chat dele, que ele não está conseguindo entrar. Fala para ele habilitar o som, por favor, tá? Ele mandou um recado aqui para mim, Renato Alves, é de Betim. Então, o objetivo da nossa exposição de hoje é fazer com que a gente se organize mais. Não importa se eu sou um vereador eleito, se eu sou um líder, não importa o que eu faço, mas a partir do momento que eu consigo delinear e determinar um norte para a minha vida, as coisas acontecem. Tá? Então, eu gostaria de iniciar essa noite com uma provocação. Gente, desde 2012, eu ministro planejamentos. E essa frase do Rancharan, desse indiano, ela realmente me perturba, porque eu estou diante de uma frase que é a maior realidade de todas. E ele diz assim: 70% das estratégias fracassam por ineficácia em sua execução. Raramente fracassam por falta de inteligência ou de visão. Por quê? Porque muitas vezes nós passamos planejamentos, isso para pessoas mais simples, pessoas mais graduadas, para todos. E muitas vezes isso não é dado sequência, porque o tempo acaba consumindo as nossas vidas, porque as atividades nos deixam sem ter esse espaço, porque nós muitas vezes não escolhemos as pessoas que são as pessoas que se encaixam no meu modo de pensar. Então, quando eu falo de estratégia, eu tenho que responder. E saber responder primeiramente para mim. Saber aonde eu vou. Mas também saber com quem que eu vou. Então, estratégia é saber aonde se vai e com quem se vai. E é claro que quando respondemos essas duas perguntas, a gente tem que saber quem são as pessoas que estão conosco, compartilham da paixão que eu tenho, das determinações, e, é claro, pessoas que possam me ajudar nos ajustes. Podemos dizer que esse é o grande desafio. Temos exemplos aqui. Tia Marina, fizemos um planejamento, desculpa usar a tua pessoa, Tia Marina, que foi candidata na cidade de Lambari, e a Tia Marina um dia falou: Adonias, sabe aquele grupo que você passou o planejamento? Acabou.
porque o núcleo duro, que nós chamamos, simplesmente ele não funcionou. E muitas vezes isso acontece por quê? Primeiro, porque muitas vezes não tem um suporte ou aporte financeiro, porque somos pessoas simples. Segundo, porque não estamos dentro de uma administração. E terceiro, porque as coisas não acontecem como nós queremos. E isso muitas vezes faz com que... Ô, Júnior, tô ativando o seu mudo aqui, viu? Pronto. E isso muitas vezes faz com que as coisas não funcionem, tá? E é por isso que eu falo para você que é líder, para você que está aqui, o conceito de um brasileiro, aliás, de um mineiro chamado Pedro Rocha, tá? Que é o conceito de sincronismo organizacional, que inclusive dois norte-americanos chamados Robert Kaplan e Dave Norton, eles desenvolveram um outro conceito chamado BSC, que é o Balance Scorecard, ou seja, o indicadores balanceados de desempenho, tá? Então, o sincronismo organizacional, deixa eu ver quem que está lá. Quem está com o microfone ligado aqui? É a Helena. É o Vanderlei. É o Vanderlei, para variar, né? Pronto. Ei, Vanderlei. Então, o sincronismo organizacional, ele tem o objetivo de alinhar estratégia, alinhar processos e alinhar pessoas. Gente, de maneira muito clara e muito simples, o sincronismo organizacional é fazer com que aquilo que é pensado lá na cabeça ou no topo da pirâmide possa ser de maneira muito clara entendido por quem está na base. Esse é o grande desafio. Tá aí, vereadores que estão aqui fazendo um excelente trabalho, mas a pergunta é: o que está sendo pensado? Está sendo replicado? Eu acabei de fazer essa pergunta para secretários, professores e diretores da cidade de Eloy Mendes. É fazer com que esse quebra-cabeça ou essa engrenagem possa acontecer, possam ter um encaixe perfeito. E isso, gente, depende de sermos metódicos, de sermos diretivos, de termos a equipe certa, porque se nós não temos a equipe certa, as coisas não acontecem. Olha só o que Peter Drucker, o austríaco pai da administração moderna. A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Ah, mas eu não tenho bola de cristal. Mas eu posso maximizar aquilo que é bom em mim. Ao mesmo tempo, minimizar aquilo que é defeito. Por isso que, mesmo não tendo uma bola de cristal, mas eu posso fazer com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E quando a gente fala em coisas acontecerem da melhor maneira possível, a gente pode trazer duas palavras. A primeira é sintonia. Tá? O que é sintonia? Entre duas ou mais pessoas, é estar em estado de acordo mútuo, entendimento. Mas a palavra sintonia nos leva a uma outra chamada harmonia. Fazer com que a melodia do meu mandato, da minha ação, da minha associação, do meu trabalho, aonde quer que seja, possa ser ouvida com gosto e fazer com que as coisas aconteçam. É por isso que, quando a gente fala de planejamento, e olha só, gente, quando a gente fala de planejamento estratégico, nós falamos de várias ferramentas. A NASWOT é uma delas, Canvas é outra, o BSC é outra, o Brainstorm é outra, o PES, que é o Planejamento Estratégico. Nós temos um montante de ferramentas para que eu possa fazer um bom planejamento.
Mas para que isso aconteça, a gente sempre fala que nós estamos dentro de uma empresa, né, onde a gente tem um produto a ser vendido, né, esse produto é a imagem da pessoa que nós queremos trabalhar. O Thiago já nos trouxe essa visão da imagem, uma imagem que precisa ser alimentada, né, o design visual. O Jefferson já falou dessa imagem dentro de um parlamento, mas a gente precisa colocar algumas características dentro desse produto, aonde o núcleo duro é essa empresa. Então, os 4 P são planejamento, processo, pessoas. Nós poderíamos parar nesses 3, mas quando o processo ele é algo que exige mais de mim, algo que pode ser acrescentado, a gente fala de projetos. 4 P's da gestão e os 3 níveis estratégicos. Olha só que interessante do primeiro, a palavra planejamento, que é a estratégia. Quem que é o guardião maior? É a figura da pessoa que tem um sonho, mas a grande dificuldade é você ter uma equipe que sonha com você, o que nós chamamos de núcleo duro. Não importa. O Alberto está aqui, o Alberto está em todas as aulas, mas o Alberto que recém residindo em Bom Repouso, né, Alberto? É isso mesmo? Casado. Se eu estiver errado, você me corrija, por favor. O Alberto tem um sonho, acabou de chegar, é professor, dá aula em Cambuí, dá aula em Borda, está chegando num lugar diferente, e o Alberto quer ser vereador, por exemplo. Estou colocando como exemplo, Alberto, me permita. O que ele precisa primeiro? Achar pessoas que compartilhem do seu sonho. Falar, ó, eu acredito em você, Alberto. A partir daí, nós vamos, através desse núcleo duro, no primeiro P da gestão, fazer com que a gente possa moldar o Alberto. Então, mas para que isso aconteça, não é somente um encontro. Precisa ter algo que seja metódico, recorrente. Precisamos trabalhar essa pirâmide hierárquica, aonde a gente tem o pensar, o desmembrar e o operacional. Sempre, sempre, para que as coisas aconteçam. Precisa ter uma visão sistêmica, ver aonde ele está chegando, como que está essa análise de cenário dentro do macro e do microambiente, com quem que eu posso contar, saber da visão e missão, sem nunca perder os seus valores. O que é a visão? Eu quero ser, como o Alberto, professor eleito. E a missão? A razão por que ele quer aquilo. A razão do que ele quer ser e conseguir o seu objetivo. Ou os eleitos que estão aqui. A visão é ter uma perspectiva. A missão é a razão de eu ser, no caso, vereador, prefeito, líder. Isso nós não podemos perder, porque é isso que vai motivar o que nós somos. E é claro, quando nós falamos de pessoa e núcleo e amigos, nós falamos de troca de experiências, nós falamos de, está aqui o professor de educação física, de evitar movimentos espásticos, movimentos que muitas vezes são movimentos involuntários ou hipertônicos ou movimentos grosseiros. Nós temos que ter, dentro do primeiro P de planejamento, pelo menos essas coisas. Gente, é onde se pensa, é onde toda a ideia surge daqui. Aí temos a parte do meio da pirâmide, que é exatamente o desmembrar daquilo que pensei, que é o segundo P, de processo. São deles que se extraem os resultados do trabalho a ser desenvolvido no mandato, na minha liderança, onde quer que eu esteja. E é por isso que, para que isso aconteça, eu preciso ter uma equipe crítica. Normalmente eu falo, tenha pelo menos, a gente fala de uma equipe de 4 a 7, mas tem que ter pelo menos 3 pessoas chaves. Aquele que fala, ó, Marquinhos, esse é o caminho.
Às vezes o Marquinhos vai fazer uma besteira grande, não, mas eu gosto do Marquinhos, ele está certo. E se a gente tiver só pessoas que concordam conosco, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Falou, Marquinhos, eu acho que não é por aí, não. Ô, Thiago, ô, Juninho, o Aécio, ô, Marina, vamos construir de novo. Então, precisa realmente ter esse suporte de forças, fraquezas, pontos críticos, o que pode ser maximizado, o que pode ser minimizado diante de assertividades e erros, tá? E é claro, uma coisa que os dois, tanto o Robert Kaplan e o David Norton, trazem é exatamente esses indicadores de desempenho. Por quê? É através dele que as coisas podem ser corrigidas, tá? E difundidas, tá? A palavra planejamento, ela percorreu numa crescente, porque antes era algo fixo. Era o grande exemplo do Henry Ford, a frase notória dele, né? Você pode ter o carro da cor que você quiser, desde que seja preto. Ou seja, você pode tudo, mas ao mesmo tempo você fica engessado. Eu posso? Que legal, que cor? Preto. Ah, mas eu quero um marronzinho, branco, vermelho? Não, preto. E é claro, quando a gente fala de processo de desmembrar, de indicadores, a gente tem que evitar o engessamento, de acordo com o que foi pensado, tá? E é claro, menos normativo, mais dinâmico. Quando a gente fala de reuniões, as reuniões não podem ultrapassar as 2 horas. Muitas vezes uma reunião precisa ser para tomar uma cerveja, comer uma carne, para trocar ideias, porque as ideias, muitos defendem isso, as melhores ideias vêm nesses cafezinhos. Ou seja, a resolução de todas as coisas. E é claro, o grande desafio do professor Paulo Rocha é exatamente esse: fazer com que aquilo que foi pensado no topo da pirâmide possa ser difundido aqui na sua base. Pessoal, a gente está falando de estratégia, tática, operacionalidade, tá? E é claro que as pessoas, elas precisam estar felizes. Olha, hoje a gente enxerga a política que jeito? 5% são os inimigos do poder. Porque às vezes eu fui eleito, não sou mais, eu quero voltar, então eu sou inimigo do poder. 15% são os amigos do poder. Está aqui o Juninho, o Aécio Júnior, é vereador. Se ele quer ser vereador de novo, ele está nessa parcela dos 15%, onde os 5% quer tomar o lugar dele. Exatamente essa conta. Aí nós falamos, e aí, Adonias? 80% está onde? 80% é um povo que está olhando para o seu umbigo e fala assim, e estão falando, o que eu vou ganhar com tudo isso? Não podemos perder isso de vista. E são as pessoas aonde o núcleo duro tem que estar preparado, de maneira organizada, de maneira que tenha influência, habilidade, tá? Isso é muito importante. Fazer com que as pessoas estejam satisfeitas. As pessoas na base, elas precisam estar, poxa, que legal. Daqui 3 anos, foi assim, você votou em quem mesmo? Nem imagino, isso acontece principalmente com deputados. Ah, votei num barbudinho lá de Varginha, esqueci o nome dele, como é que ele chama mesmo? Só sei que ele é professor. Ah, votei naquele moço lá de Ouro Fino, aqui de Ouro Fino, ele mexe com os jovens, tem uma tal de escola lá que nem sei para que serve. Qual que é o nome dele mesmo? Tiago. Ou seja, isso não pode acontecer. As pessoas têm que saber aonde elas estão. E fazer com que esse sincronismo organizacional aconteça é o grande desafio. É por isso que o trabalho em equipe, estimular a criatividade de cada membro do grupo, escutando as pessoas. E é claro, eu creio que tem pessoas capacitadas aqui para falar. As pessoas não podem ser tratadas como recursos. Serve, não serve, vai e volta. E quando a gente fala dos 3 P's dentro dos 3 níveis estratégicos, a gente fala de projeto. Os projetos
aonde nós pegamos os processos e materializamos ele diante de um plano extenso. Né? Diante de algo que fala, poxa, tá aqui, não sei se o Rodinelli está por aqui, mas o Rod era vereador, hoje é prefeito. Mudou-se totalmente a mentalidade. Aquilo que na pirâmide dos P's, dos níveis estratégicos, era um processo para ser bem desempenhado na sua atividade fiscalizatória, numa delas, hoje ele é executivo. Tem problemas muito maiores, aos quais já relatou e já conversamos até com uma parte da sua equipe. Então, as coisas, elas aumentam. E é claro, gente, quando falamos do item, do P de projeto, é ser ousado, é fazer com que as coisas aconteçam, é tratar as pessoas, capacitá-las de maneira horizontal, é treinar os líderes. A gente fala tanto de líder, né? Mas o grande X da questão do líder, a grande contribuição que um líder pode dar é gerar outros líderes diante das suas habilidades pessoais. E como isso é difícil, né? Vide essa polarização onde temos um ou outro nome, não temos outros, as pessoas têm dificuldade de gerar líderes. E, é claro, gerar o entendimento de acordo com as limitações. 4 P's. Planejamento, tá? Processo, pessoas, projetos. Esses são os 4 P's da gestão, mas a gente tem que ter em mente, junto com esses 4 P's da gestão, os níveis. Os níveis estratégico, o nível tático e o nível operacional. O nível estratégico é, quando a gente fala em missão, a razão de eu existir é exatamente a missão, o ponto de partida dos esforços de quem, gente? Nunca é somente de uma pessoa, mas é de uma equipe, que é o mandatário e o núcleo duro. Precisa nesse nível, perceba bem que o nível estratégico é o topo da pirâmide. Então precisa ter uma visão de futuro, né? Tem que ter uma perspectiva. E é claro, analisar o cenário. Esse cenário precisa ser analisado por todos nós, tá? Então, quando eu analiso o cenário, eu faço com que esse caminho escolhido para chegar, né, da missão é o que nós denominamos estratégia ou estratégia. O Vanderlei, que é bom dos gregos, né, a arte do general. E é claro, no nível estratégico é necessário comunicar a toda a organização quais são as diretrizes. As coisas no planejamento, elas ficam claras, elas ficam objetivas. Está aqui, o sincronismo organizacional. Como alinhar a estratégia, os processos e as pessoas. Mais uma vez, a pirâmide está aqui. Pensar, fazer com que as coisas possam ser desenvolvidas, padronizar que seja, e o operacional. E é claro que no BSC tem esses indicadores de desempenho dos processos, que é uma ferramenta do planejamento. O tático é esse desenvolvimento dessa engrenagem, fazer com que as coisas aconteçam através de mapeamento de processos, através de redesenhar de acordo com a estratégia escolhida, operar os processos por meio de procedimentos, instruções de serviço. E o mais importante, pessoal, ter um ciclo de monitoramento. Quando eu provoquei vocês, essa provocação, ela é válida para todos nós, é o ciclo de monitoramento. Se nós não, através do nosso núcleo duro, estimular, motivar aquelas pessoas que estão conosco, fazer com que
esse monitoramento dos indicadores de desempenho aconteça, nós não conseguiremos colher os benefícios do mandato. Aquele que é proativo vai fazer um mandato excelente, né? Mas muitas vezes poderia ser melhor se você para que essas coisas aconteçam. É por isso que quando a gente senta com a nossa equipe, a gente precisa fazer que essa operacionalidade aconteça. Quando a gente senta e faz por exemplo, faz uma análise de cenário através da matriz SWOT. Depois você faz uma leitura, você faz um brainstorming. Qual que vai ser o slogan do meu mandato? É o segundo, então é algo no gerúndio, fazendo, acontecendo. Não, é uma frase que adjetiva o que é o meu mandato, ou é uma ordem. Esse é bom. Mais ou menos por aí. Então, esse caminho a gente tem que traçar para que as coisas aconteçam. Mas quando a gente traça um plano de ação ou uma matriz operacional, a gente tem simplesmente a ação, o prazo, que pode ser imediato, permanente, que pode ter início e fim, que pode ter datas, e normalmente datas. Aí na terça-feira, 19 horas, de 15 dias. Alguém tem que cobrar, porque tem o responsável. Não é o responsável que faz com que a ação seja feita, mas é o responsável que vai cobrar para que ela aconteça. Então, esse é o operacional. A provocativa do Rancharan é exatamente isso. Não é por falta de inteligência e de visão, mas é porque não consegue operacionalizar. Porque o dia acaba nos engolindo. Então, o operacional é exatamente a base que é tão importante quanto... Porque ele vai nos dar esse sincronismo. Ele vai fazer com que a aplicação seja garantida. Ele é bom por isso. As pessoas têm que ter isso em mente. Normalmente, quando a gente fala desses indicadores de desempenho, né, eu achei muito interessante. Vanderlei, qual que era o seu slogan mesmo? Que foi um dos slogans que foi muito encantador na eleição. Você lembra? Abre seu microfone. Agora você pode abrir, Vanderlei. Desculpe. Só me dá um minuto que eu vou pegar, que eu não lembro agora de cabeça. Espera que eu vou pegar. Mas eu lembro, era a cor da... Não, o social tem cor e tem voz. Tem cor e tem voz, esse mesmo. A justiça social tem cor e tem voz. Então, você traz uma pessoa que é um filósofo, é um pregador, né? Você traz uma pessoa negra e que faz a diferença. Então, nós conseguimos desenhar isso num dia de planejamento. Mas a gente precisa ver o que faltou, que são outros fatores, porque, na verdade, na vitória, a gente não para pensar. Quando a gente perde, fala assim, opa, vamos redesenhar o que aconteceu. E isso é importante diante desse nível estratégico, gente. E já quase encerrando, para que a gente possa conversar um pouco, eu gosto muito dessa frase que diz assim, vale a regra de que só podemos facilitar ao outro o crescimento que já atingimos em nós mesmos. Só podemos conduzir o outro até o ponto em que eu cheguei, ou em equipe chegamos. Não é possível iluminar para o outro uma parte que em nós é escuridão. Então não adianta querer dar um passo mais alto que eu possa imaginar. Porque quem chegou ao poder, seja legislativo, executivo, muitas vezes sonhou com tantas coisas e hoje vê que essas tantas coisas estão tão longe. Porque eram pontos obscuros, eram pontos complicados. É por isso que, quando se fala em planejamento estratégico, pessoal, nós falamos em equipe, nós falamos em núcleo duro, nós falamos em habilidades específicas que cada um tem, mas nós falamos em exatamente, seja bom no que você faz, o resto, não queira fazer não, delegue. Está aí, Steve Jobs, um grande maestro
de uma orquestra onde, através dele, os créditos de tantas invenções foram dadas a ele. Mas tinham pessoas específicas. O que Jobs fez? Ele soube partilhar do seu conhecimento e escolher pessoas certas para os lugares exatos. Então, a gente tem exatamente esse grande desafio de fazer com que aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós atingimos ou queremos atingir, muitas vezes os sonhos eles não são concretizados no instante, mas eles são concretizados no tempo certo. E a gente não pode perder isso de vista. É por isso que o conceito de sincronismo organizacional, de alinhar estratégia, pessoas e projetos, precisa estar em nós. Se nós conseguirmos esse ponto, gente, com certeza, os vereadores que estão aqui e querem ser vereadores de novo, serão vereadores de novo. Pelo amor de Deus, caça uma equipe. Acha uma equipe. Aqueles que foram candidatos, porque essa Academia das Quintas às 9 a gente começou antes, numa fase preparatória, nós refaça a sua equipe. Você que quer ser um articulador, você que é tem um cargo público, por favor, faça com que esse pensamento de estratégia, tá? De planejamento, processo, pessoa, aconteça diante do lugar que você está. Seja numa equipe de planejamento, como é o Dodô aqui de Eloy Mendes, seja numa equipe de saúde, onde quer que seja. Mas o importante é, preciso ter uma equipe. E vou falar para vocês, não é fácil. Hoje está o Rod, não sei se é o único prefeito que está aqui conosco, né? Mas o Cosme também foi vice-prefeito de Três Corações. Né? O Rod hoje tem pessoas que ele pode cobrar isso com maior rigidez, porque as pessoas trabalham para isso. Elas ganham para isso. Então, parte dele, Renato Alves do CRAS, perfeito, Renato, parte dele a corresponsabilidade de fazer com que a sua equipe produza o máximo possível. Esse é o desafio. Por isso que, gente, planejamento, diante das perspectivas que temos, é o grande desafio para nós. Se nós conseguirmos isso, pode ter certeza que o sucesso é garantido. Já tivemos exemplos de várias pessoas, tá? Então, seja na articulação de eleições, seja nas diretorias das escolas, seja nas câmaras municipais, seja nas perspectivas de ser prefeito, ser deputado, o que quer que seja. Nós temos que saber até onde nós podemos chegar. E é claro, quando isso acontece, a gente vai se realizar. A chance de dar errado é muito grande.